Pessoal, boa noite. Doutora Rosali voltando aqui para a gente finalizar esse Debra Talks de hoje com o doutor Adriano Mel, os desafios na cicatrização de feridas crônicas. Tiveram várias perguntas, já era esperado que tivesse bastante. A gente tentou responder ao máximo. A gente voltou aqui então para finalizar algumas perguntas, tá bom? Que ficaram aí sem resposta. Calma aí. Já pra gente não perder tempo. Esperar o Adriano conectar. Olá, voltei. Voltamos, calma aí, deixa eu voltar aqui para o meu fone de ouvido. Ah, então, vamos lá. A gente terminou a última live com algumas perguntas super importantes. A gente pode começar pela Ana Luísa, que perguntou sobre o uso do PHMB. A gente deve usar esse PHMB todas as trocas ou só de vez em quando? Foi essa a pergunta dela. Desculpa, Rosali, Cortou? cortou. É Tá. sobre o PHMB, se deve Isso. ser usado em todas as trocas. Então, assim, Foi a pergunta da Ana Luísa, perfeito. de Belo Horizonte, sobre isso. Usa toda troca ou só de vez em quando? Minha sugestão, Ana, toda troca, né? Se você tem na forma de solução, ele faz parte do preparo da limpeza, né? Se você tem esse PHMB em forma de gel, ele mantém a ação do PHMB por mais tempo. Então, estou exemplificando a você, lógico, é uma situação minha. Eu só uso o PHMB no meu ambulatório desde 2008, né? Então, eu não tenho mais a situação de lavar a ferida com soro. Isso não existe mais para mim desde essa época, né? E quando eu tenho que tirar sujidades maiores, eu uso água destilada, até porque não tem NaCl, né? E que eu notei que com o passar do tempo isso também pode irritar, né, as terminações nervosas e gerar dor. Então, nós temos que sentir nos nossos as nossas feridas, os nossos pacientes. Então, se eu tivesse essa opção dos meus pacientes como um todo, e todos os que eu conheço, e todos os profissionais, eu usaria sim PHMB solução. Ana, só fica atenta ao tempo que você tem que deixar essa solução em contato com a ferida, Exatamente. porque É varia isso muito que de eu ia. fabricante É, para fabricante. é. Então, nós temos uma origem de deixar 10 minutos, né? Porém, não é lavar a ferida com PHMB, que é um outro erro muito comum, Rosana, né? O Joga o soro. PHMB, ele é um produto de ação de contato, então ele precisa de uma superfície. Então você umedece uma gaze e deixa essa gaze agindo. E também, depois que está feito o preparo do leito, não precisa lavar com mais nada, que é um outro erro. A gente vê as pessoas Enxaguando. descartando a gaze com PHMB e daí lavando de novo com soro fisiológico. Não precisa, gente, né? Depois que já está limpo com PHMB, o leito está preparado para receber a tua terapia sequencial, né? Lógico, Isso. se você usou em excesso, tem que tirar os excessos, né? É. Adriano, quando tem o gel, essa é uma dúvida que não veio, mas eu quero deixar gravado aqui. Porque existe a forma em gel. Essa forma em gel também serve para limpeza? A forma em gel, até um tempo atrás, nós não usávamos ela para o desbridamento autolítico. Achava-se que o hidrogel faria o desbridamento autolítico e a ação do PHMB gel serviria somente para a perpetuação do próprio PHMB por mais de 24 horas. Na verdade, hoje nós sabemos que o gel de PHMB auxilia sim no desbridamento autolítico. Com alguns cuidados no uso do PHMB, como sempre, né? Não pode ficar restos em cavidades, não pode ficar restos em tunelizações, você tem que cuidar com cartilagens hialinas, como as que nós temos na nossa traqueia, mas é um produto, Rosali, que eu posso te dizer que eu nunca tive que substituir por uma reação também, né? É um produto extremamente seguro do meu ponto de vista, desde que sempre bem utilizado, né? Pode ser colocado na temperatura morna, temperatura de mamadeira. Sugiro que não esquentem no micro-ondas nenhum frasco plástico por questões de reações químicas, né? Mas você pode aquecê-lo segurando na própria mão,
Você pode Sim. aquecê-lo em banho-maria e após aberto um frasco, ele dura até 8 semanas, então 2 meses. Depois disso vai decaindo o seu efeito, desde que também você não contamine antes. Sim, eu também uso, assim, não há tanto tempo, mas desde 2015 eu tenho experiência com PHMB e eu nunca tive reação do recém-nascido, do prematuro, porque a gente lá tem prematuro, do prematuro a 17 anos, 11 meses e 29 dias. E uma coisa interessante, não sei se você também notou, antigamente, né, nós usávamos metronidazol em gel para reduzir o odor das feridas, não que fosse ter um efeito bactericida, né, ou antimicrobiano. E é com o aumento, né, o aparecimento do PHMB, quer seja solução e gel, o odor fétido das feridas também se tornou mais controlável, né? É muito interessante como nós vemos isso acontecer, né, no transcorrer dos dias, né? Pessoal, eu juro que eu esqueci a pergunta, mas a pergunta foi da Aline. Sobre o prurido, não era? Sobre Não, o tem o prurido com a prurido prata. e tem o Uhum, biofilme também. tá. A Aline perguntou sobre o biofilme. Por que todas as feridas têm tanto biofilme? Primeiro, se uma ferida se tornou crônica, é porque nós não fomos hábeis quando ela era aguda, né? E agora cabe a nós resgatarmos essa ferida crônica para que ela, sob a nossa segurança, se transforme numa ferida reagudizada, seguindo os nossos passos. O que nós não podemos fazer é ressangrar uma ferida, porque senão nós estaríamos voltando à fase de hemostasia, né? Então nós temos que ter uma fase inflamatória sob o controle. Se eu disser para você o número, não se assuste, tá? Nós temos aproximadamente 40 trilhões de bactérias no nosso corpo. Acredita-se que é uma bactéria para cada célula do corpo. E alguns estudiosos falam que talvez seja o dobro disso se contarmos microbiota de outros lugares. Então, provavelmente esses 40 trilhões estão relacionados somente à nossa superfície corporal. Qualquer pequena lesão, nós temos os nossos mecanismos de defesa, né? Nós temos proteínas que fazem defesa, nós temos as nossas próprias células de defesa. Porém, talvez aquele dia não seja o nosso dia bom, né? Nós estamos nos recuperando de uma virose, nós estamos com anemia, nós estamos desnutridos, nós não bebemos água, que é impressionante, as Super pessoas importante. Hidratar. não se hidratam, e daí dá secura na pele, e daí dá prurido por falta de água, né? Então, é mais fácil, né, nós pensarmos que é um produto, lógico, levando em consideração agora o gancho, né? Ah, é a prata. Se a pessoa que está usando for alérgica ou desenvolver alergia, até pode ser. Mas eu penso mais no simples. Será que a pessoa está hidratada? Ah, isso também é um ponto super importante, Adriano. As pessoas com EB têm uma dificuldade imensa, as crianças principalmente, de ingerir água. E Água. elas ingerem aquelas fórmulas que são super osmóticas, porque são hiperproteicas, hipercalóricas, e com isso são super osmóticas e não bebem água. Pois é. Então eu pergunto, não estou dizendo que não é importante, muito pelo contrário, claro que é. Mas nosso corpo, né, quando nascemos, 85% dele é água. Na forma adulta, nós somos 70% água. Eu falo que nós somos água ambulante, né? E é verdade, né? Então, seria uma falta de modéstia minha achar que não beber água não é necessário. Gente, nós somos compostos de água. Nós somos água que fala, água que pensa, água que come, água que dorme. A água nos molda. Então, não pensem em vocês. Eu vou dizer e vou mais além. Se tomarem água corretamente, o prurido tende a diminuir, o tubo intestinal vai funcionar Melhorar. melhor e as infecções, Espacinho. principalmente respiratória e urinária, vão cair.
porque você está fluidificando os líquidos, você não está concentrando o microbiota, você não está concentrando o catarro. Então, gente, água, H2O, não é água com gás, não é água em forma de suco, é aquilo que vai É no água. radiador do carro, gente. Água, tá? Adriano, às vezes eu Esse é pego o- as pessoas com aquela pele seca, mas ressecada. E aí tem o hidratante, aí passa o hidratante, tá aquela pele seca, 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 ressecada. E aí você vai ver, às vezes é a água. Você não toma água. Essa semana, Rosalie, eu fiz uma live e foi muito interessante, porque a profissional que estava me entrevistando, ela falou, às vezes a gente para na dessas lojas em shoppings, quando podia, né, não estava em pandemia, e fica olhando aqueles maravilhosos hidratantes. Primeiro, qual que é o melhor hidratante? Eu falo aquele que sai do tubo. Não adianta você comprar hidratantes de marcas famosas, Usar. excelentes, mas não usa, né? Segundo, a epiderme, que é a camada mais externa, não tem vaso sanguíneo, gente. Ela é nutrida pela derme que está embaixo. A derme que tem vaso sanguíneo. Então eu preciso hidratar a derme para a derme hidratar a epiderme. É importantíssimo passarmos hidratantes, assim como reitero a mensagem: óleo não hidrata, óleo Adoro. lubrifica. Eu adoro essa sua mensagem, Adriana. Eu já roubei ela pra mim. Você não coloca óleo no radiador do seu carro nem água no motor. E quando isso acontece, pode parar porque o carro vai fundir, né? Então, é importante nós fazermos o nosso filme hidrolipídico e ele é uma mistura de suor e sebo. Não estou dizendo que o óleo não é importante, né? Mas eu estou dizendo que não pensem que untar o paciente de cima a baixo de óleo, vocês estão hidratando e isso vai fazer com que as feridas não apareçam mais. Isso tenho certeza absoluta que E, não irá acontecer. Então, gastem seus dinheiros com água. E outra, pacientes entendam isso, tá? Entendam a importância da água. Lógico, não vou entrar aqui em consideração quem tem insuficiência renal, quem é não, mas não, cardiopata, nem quem é precisa. insuficiência cardíaca. Epa. Estou falando de algo fisiológico. Nós somos água que pensa, que dorme, que fala. Esse negócio do Pensaram nisso? óleo, esse negócio do óleo é tão forte que eu tenho alguns pacientes que são adolescentes e eles falavam assim, mas fica tudo melecado, porque gruda na calça, gruda na blusa, porque gruda, né? Vai grudando em tudo. E aí você fala assim, mas então não usa o óleo. E É. assim, é tão difícil E tirar, porque tá tão enraizado esse negócio do óleo, né? As pessoas ganham caixas de óleo E tudo tem a sua indicação, para tudo tem hidratar. também Óleo para contraindicações, hidratação, né? As né? pessoas ganham caixa de óleo para hidratação. Na verdade, o que você faz quando você indica elementos oleosos, eles até obstruem os folículos e podem, com o passar do tempo, né, trazer outros tipos de situações. Mas o que eu estou falando A gente vai assim, entrar, a é gente um vai entrar na equilíbrio, coceira. é um A gente equilíbrio. falou, a gente vai entrar na coceira, naquela pergunta da coceira. Que tem uma mãe que falou que quando o filho dela usa curativo com prata, ele coça muito. E antes de você começar a falar, eu vou falar de uma experiência que eu tive com um curativo bem específico, que tinha uma alta concentração de prata, e realmente isso acabou acontecendo. Mas aí vai a pergunta. A prata é a concentração, a gente pode considerar isso algum tipo de alergia? Por quê? Primeiramente, eu acho que nós temos que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, se você é alérgico à sulfa, você perguntou para o paciente ou para o familiar se você pode usar sulfadiazina, né? Se você é alérgico à prata, e com certeza você conhece alguém que seja, que não pode usar nenhum tipo de brinco, corrente, anel, pulseira, a não ser que seja de ouro ou De aço ouro. cirúrgico, né? Daí você vai e coloca um curativo com prata. Então, o que acontece? Mesmo a pessoa não sendo, né, alérgica, não quer dizer que ela não possa se sensibilizar com determinados produtos com o passar do tempo. Só que existem o quê? Existem os veículos que levam a prata, e esses veículos, que são os curativos e coberturas, melhoraram absurdamente de 10 anos para cá, né?
Então, hoje tem curativos que não soltam a prata, que a prata fica no próprio curativo, atraindo exudato, microbiota, esfacelo, biofilme. Tem pratas em vários tamanhos e partículas. Tem pratas em forma de pasta, porque se você não tem umidade o suficiente, você já leva com o produto. Então, você tem que saber o que, que você quer daquela prata, né? Você está usando por quê aquele curativo. Ele tem poder de absorção junto, Ai, Rosalie? Ou ele precisa de um curativo secundário? E secundário. daí o curativo secundário você tem que trocar todo dia e o de prata não, porque senão não tem nem umidade suficiente para decair. Pra decair. Daí A de- fazem o quê? Arrancam É, tudo. Então, quando a todo ferida está dia. atingindo a umidade ideal, o pH ideal para fazer a reação bioquímica, ah, tá doendo, tá coçando, vão lá e tiram. Em vez de aguardar o quê? Trocar um secundário, verificar se essa dor é insuportável. Lógico, não estou dizendo que não é para você retirar um curativo que está lhe causando prejuízo em vez de lhe trazer o benefício. Mas você tem que estar atento, né, a uma regra. E Senão, conversar com um profissional que está te acompanhando antes você de fazer isso. nunca vai encerrar. É aquela história. Você vai no dentista, faz uma restauração, não ficou boa. Você fica com a restauração boa? É ruim? Não, você vai para o dentista e fala, ó, não ficou boa, está muito Tô alta, está sentindo muito dor. baixo, estou sentindo dor. E por que que não fazem isso com os curativos? Por que que fazem isso com antibiótico? Olha, estou tomando antibiótico e não está dando resultado, ou estou com outros problemas quando tomo esse antibiótico, né? E não levam isso em situações decorrentes da própria A terapia terapia tópica. tópica. E aí você tem uma influência muito grande do próprio indivíduo, do meio onde ele está, da vizinhança, né? Porque daí tem um monte de interferência, a pessoa acaba nem se concentrando naquele momento, porque aparece alguém que diz A, outro que diz B, ela fica perdida, Perdida. enlouquecida e vai aonde? Vai na internet, começa a ler um monte de coisa, não tem um filtro Tem para muita pergunta. selecionar e não volta para o médico, né? Não volta para o enfermeiro, não volta para o profissional nutricionista para saber se realmente não tem elementos na dieta. Ela prefere culpar o curativo do que verificar se a água não está muito quente, porque nós sabemos que a água quente dá prurido. Prefere perguntar sobre o curativo do que saber quanto Hidratação. de água está sendo tomado por dia, não é verdade? Né? Então, assim, E existem Adriano, vários calor. curativos. Eu ia falar que assim, Calor. essas pessoas assim, às vezes estão num lugar que está muito quente, acaba suando mais, né? Tá toda coberta, abafando. Às vezes não é nem a prata que gera o prurido, é todo esse Lógico que dentro, contexto. e dentro de um folículo piloso que muitas vezes está numa epiderme derme que já sofreu um processo de cicatrização e retração, né? Que já não consegue exteriorizar, não consegue fazer aquela troca. Então, você começa a formar o quê? A formar o que eu chamo do conjunto de fatores que levam a uma tempestade. E daí, quando está no auge da tempestade, falou que arranca tudo, né? E arranca tudo, do meu ponto de vista, sabe quanto tempo é, Rosali? 48 a 72 horas. É impressionante. Tem Que o paciente pacientes fica que nervoso. arrancam exatamente quando o curativo está começando a ter a sua melhor performance e que se ele conseguir ultrapassar daquele limiar, a tendência é só melhorar. Só que ele nunca deixa ultrapassar aquele limiar. É Ele tão usa esse difícil. curativo como a base errada, ele mistura um monte de coisa e acaba não dando nada certo. Muitas vezes se perde, coloca o curativo certo do lado errado, né? E daí vira uma coisa Nas horrorosa. pessoas com EB, eu sinto que às vezes é difícil fazer eles entenderem que você precisa deixar, às vezes, o curativo mais tempo em contato no leito para que ele possa, de fato, fazer efeito. Porque muitos têm a necessidade da troca diária e do banho e acabam, então, tirando aquele curativo que não teve a oportunidade de liberar a prata e de fazer o efeito. Então, Eu assim, é tive realmente pacientes. O que você está eu falando? repito com muita frequência essa frase para os pacientes, por favor, deixem. Né? Eu sei que vocês querem tirar, mas nesse caso precisa deixar.
Eu tive pacientes que tiravam todos os dias. O Todos. curativo nem chegava a Eu. ter ação, né? Então, assim, você vai perdendo o efeito que a tecnologia proporciona de melhor, né? Quando não, Rosali, você fez o quê? Um preparo desse leito com um produto que matou tua cobertura com prata, Ah, ainda tem né? isso, calma, ainda tem essa. Mas peraí, vamos entrar. Eu queria entrar num ponto antes de entrar, que tem várias perguntas novas, pessoal. A gente fala muito sobre prata, Adriano, e a prata ela é um potente bactericida, como você falou, é um dos mais antigos, é bem falado. Hoje, existem inovações fora a prata? Sim, existem. Ah, o que nós temos que ter em mente é que existem profissionais, Nossa, muita pesquisadores, pergunta. que muitas vezes acabam usando, por exemplo, a prata, mas buscando derivações da própria prata, né? Então, vamos voltar 20 anos atrás, o que que nós tínhamos com prata e quais os tipos de prata que nós trabalhávamos, né? Vamos pensar em PHMB, que parece algo novo, mas o PHMB tem 70 anos, né? Ou mais até, né? Mas de uso no nosso meio, porque o produto que você usa para lavar lente tem PHMB, o produto que vai no lenço umedecido para limpar o bebê tem PHMB, então tem vários outros cosméticos tem PHMB, né? Mas só agora direcionaram o PHMB para a ferida, né? E a mesma coisa serve para Cadexomriodo, mel de manuka e tantos outros que estão vindo por aqui. Estão mudando radicais, né, cloro e uns cloro, para fazer novamente produtos, soluções com íon cloro reagente para combater o biofilme, né? Estamos vendo que muitos elementos que se usavam algum tempo atrás estão voltando, por quê? Porque a microbiota se torna resistente ao agente antibiótico, mas não se torna resistente a esses produtos tópicos. Não se Sim. conhece uma microbiota resistente à prata ou uma microbiota resistente ao PHMB e assim por diante. Então, essa é uma guerra que eu espero que nós sempre possamos vencer. Mas existe essa busca, sim, pelo veículo que leva esses princípios ativos e até mesmo a capacidade desses princípios ativos serem cada vez mais e melhor aperfeiçoados, né? Pessoal, vou botar um pouquinho das perguntas, porque tem muito, Adriano. Dani Lucas Gigi. Cuidou de duas feridas que eu tinha, um desbridamento grande na perna. Eu vou abrir um pouquinho os comentários, mas mandem as perguntas no, na interrogação, tá bom? Para eu não perder, senão eu me perco. É muita pergunta. A Dani de Lucas Gigi também perguntou, fez outra pergunta, ó. Qualquer pessoa pode usar o PHMB em feridas? Eu sou Daniela de Campinas. Olá, Daniela, tudo bem? A princípio, sim, né? Para você ter algo que contrarreferencie o uso do PHMB, deve ser algo muito pontual, né? Então, alguém que já eventualmente usou e desenvolveu uma reação alérgica, mas como eu falei, nessas décadas, né, de trabalho com feridas, eu nunca tive, principalmente nos últimos 13 anos que eu uso PHMB, né, nenhum tipo de situação que fosse contra ao uso No PHMB. do Eu acho PHMB. que, eu acho que gestante, né? No caso, se for gestante, você indica É, também ou você assim, tem gestantes por falta de de trabalho estudos, científico, né? Porque a teratogenicidade é algo que você tem que cuidar bastante, né? E como você não vai fazer nenhum tipo de ação acadêmica, né, que possa colocar em risco, acaba não tendo Não temos. publicações e é melhor proibir, não usar do que você ter Correu. qualquer tipo de correr o risco, A exatamente, Evelyn né? Meloni colocou aqui, ó. Excesso de E enraizamento não lavar cavidades de abertas cavidade também, e né? Tem que cartilagens. Tem ser cartilagens hialinas e sistema nervoso central. hialinas, exatamente. Contraindicações do PHMB. Excesso de enraizamento e uso de óleos são elementos extremamente irritantes.
E é impressionante, a pessoa tá com coceira e ela passa mais óleo. Ai, Sim. mais Que óleo. gera, né, exatamente, mas a função do AGE, inclusive, é você estimular esse acordar da ferida na cascata inflamatória. E você tem que cuidar muito também, né, com a idade do usuário, com, com a, como eu falei, com os hábitos, né, daquele indivíduo que está com a ferida, daquela criança que está com a ferida. E da família, A ferida é Adriano. Quando a gente cirúrgica, trata criança, né? a gente tem que estar ligado na família o tempo todo, porque quem faz o curativo daquela criança É. é a família. Então, E se eles não muito, tiverem, e se você não tiver o feedback da família e do próprio paciente, a situação fica complexa. Porque muitas vezes nós vemos orientações por profissionais da área da saúde, né? Que são complexas também. E como eu falei sobre a limpeza, né? Onde que está escrito que você tem que colocar, né? é, Balde cheio de detergente de lavar louça ou de detergente em pó para limpar uma ferida. Onde que está escrito isso, né? Então, é cuidado em tudo, né? eu É adorei como eu essa pergunta falo, da Eveline. Eu botei aqui porque fez um comentário capcioso. Cuidado com os olhos doados. Não estão descritos no consenso da EB e são de peixe. É isso que você falou, né, Adriano? Tem cada componente nesses olhos que a gente não sabe nem de onde que eles vieram. E eles às podem vezes, ser extremamente irritativos para a pele. às vezes o que acontece? Tem um chamamento de ter ômega, né? Associados com ômega 3 que é tirado do óleo do peixe, enfim. Mas a minha principal, ah, meu principal estímulo hoje é fazer com que o próprio paciente e seus familiares leiam as bulas, né? Que esses profissionais e familiares observem o que está escrito, porque hoje as terapias tópicas elas vêm em caixas e essas caixas têm bulas, né? Então, para que se interem mais, é impressionante, né? A gente vê isso com remédios e não vê isso com terapia tópica, né? Não vê isso com géis, não vê isso com cremes, não vê isso com pomadas, né? Então, é muito interessante. Aqui entrou uma É, eu pergunta: botei curativos com essa prata que pergunta. deixam a pele Ainda falando escura? da prata, curativos com prata que deixam a pele escura. Essa pergunta também Então, foi na ótima. verdade, Por quê? o que acontece? A prata tem aquela coloração característica, né? Um cinza intenso, né? Com o passar do tempo, ela pode impregnar o leito da ferida, deixando esse leito, inclusive, mais escurecido, né? Mas você também pode ter impregnação da prata ao redor. E isso, se for algo de uso crônico, pode gerar o que nós chamamos de argirose, né? Então, é uma absorção errática dessa prata nessa região, é, na pele ao redor, por exemplo, deixando a coloração nesse tom, né, mais pálido, mais acinzentado, e daí sempre isso tem que ser revisto, tem que ser avaliado, enfim, né? Isso pode ser uma reação comum mesmo do uso da prata. É muito comum quando Pode, a gente usa pode. pressão negativa com prata, a gente ter esse aspecto um Tá. pouco mais acidentado Mas da você ferida. também tem que cuidar, por exemplo, da pergunta anterior. Vou fazer uma ressonância magnética. Posso Sim, entrar no campo da ressonância com o curativo de prata? Eu sugiro que não. Eu sugiro que você retire o curativo com prata, faça a sua ressonância e depois volte a usá-lo, né? Então, assim, você tem que entender que existe todo um contexto envolvido na indicação, na contraindicações e nos advertising, isto é, nas chamadas de atenção sobre aquela determinada tecnologia incorporada, né, por questões até de atração e repulsão, né? Nós sabemos hoje que esses produtos, esses princípios ativos, eles interagem, né, bioeletricamente falando, né, bioquimicamente falando, né? Adriano, gente, não para de entrar pergunta. A Dani Lucas Gigi, olha, eu vou ler esse comentário dela. Me orientaram a lavar a ferida da minha perna com sabão de pedra e P. Eu ainda botei assim, meu Deus.
Jesus! E várias pessoas fazendo perguntas assim. Pessoal, o Anderson e a Gomes, a Denise, fizeram duas perguntas que são super interessantes, mas a gente não tem como se estender muito nesses dois, porque são dois temas que dariam 2 horas de live muito fácil, que é a terapia de pressão usada em recém-nascido. Não é muito o contexto da epidermólise bolhosa, né? Terapia de pressão negativa se pode ser usada em recém-nascido. Depende do profissional, depende da indicação, depende da experiência. Eu uso com alguma frequência. Óleo ozonizado. Óleo ozonizado. Dava uma live, Adriano, se a gente fosse falar de ozônio. Só o Sim, ozônio dá 2 horas de live. O sim. que você acha? Bom, nós temos uma situação peculiar, né, na área médica, né? Você sabe que a ozonioterapia foi liberada no nosso país, na área médica, como pesquisa, né? Não quer dizer, não estou dizendo que eu não acredite no poder do ozônio quando tem indicações com as formas que eu acredito que tenham ações, né? Então isso seria algo a ser discutido e acho que agora não é o momento, tá? É, isso dá Porque outra live. senão já dá outra live e pode Horas misturar e as pessoas acabarem perdendo o cerne da questão, da que é o questão. quê? Preparar o leito, higienizar as mãos, cuidar do paciente, da pessoa com feridas, hidratar, selecionar melhor as terapias tópicas, selecionar as terapias tópicas seguras, conversar com profissionais, né? E Dar ter um esse acompanhamento feedback. horizontal, Adriano. Exatamente, exatamente, exatamente. O Railson colocou um comentário muito bom. Você usa os antimicrobianos por atração física? O DAC? Pois é outro, né, é uma outra circunstância, né? Esses produtos que eventualmente sofrem processos de interação bioquímica, biofísica, enfim, podem ser eventualmente utilizados, desde que você saiba preparar o leite, né? Porque se você não sabe preparar o leito, você também vai literalmente deturpar o efeito do produto em si, tá? Então, bastante cuidado com essa situação atração-repulsão. E aqui eu quero deixar bem claro, né, que nós estamos falando, e quando eu falo de usar sabão, Sindet é o ideal para a nossa pele, mas que nós temos que restaurar a fisiologia. Então, quando eu falo de usar produtos Sindet, seria o ideal, né? Mas usar sabão para limpeza, muitas vezes você vê isso em feridas agudas cirúrgicas. E nós estamos falando aqui de feridas crônicas, né, Rosali? Para não Sim. misturar também os canais, né? E ferida cirúrgica é algo que também deve ter outro tipo de conotação, de higienização, de limpeza e de Tem troca muita de pergunta. curativo, porque ela tem que ter em mente você tem que ter em mente que você espera outro tipo de comportamento do próprio processo de cicatrização. Eu vou fazer mais uma pergunta, porque Isso, não para de entrar pergunta. Mas eu vou fazer uma isso. pergunta da Ana, que eu achei muito boa, que a gente fala pouco, não tem muito a ver com o universo das feridas crônicas, de difícil cicatrização, mas eu quero entrar nessa pergunta porque tem duas que eu queria fazer. Mas eu vou fazer essa aqui da Ana e depois eu vou fazer para terminar uma de prata. Que eu achei essa bem interessante. Como preparar o leito para o uso da prata para uma ferida com pouca exudação? Bom, primeiramente, né, se você tem pouca exudação, você vai escolher a prata para colocar? Se você sabe que eu preciso de exudar, né, que eu preciso manter o leito, né, úmido para a prata reagir, então será que a prata é o curativo ideal para essa ferida? Né? Pelo menos nessa fase, até você buscar a umidade correta. Então, será que não é melhor você
talvez umedecer esse leito, preparar ou esperar um pouco mais de tempo, às vezes alguns dias já é o suficiente para você equilibrar a umidade do leito da ferida e daí você passa a usar prata. Porque se o leito estiver seco e você colocar prata, que tipo de resultado você quer atingir, né? Sim. Então, isso também é muito importante. Lógico, vai de encontro àquilo que eu falei anteriormente. Eu posso usar curativos à base de prata para evitar um aumento da microbiota, sim, mas até para isso eu tenho que ter uma condição, né, que a ferida ela já tem um leito exposto e tem uma umidade que seja permissível, né? Eu acho que em alguns curativos, quando a ferida está muito seca, se você oferecer alguns curativos com prata, assim, que tem um pouquinho mais de umidade, como tem algumas marcas, né, também pode ser uma boa Assim opção. como acontecia, né, e acontece agora, os próprios fabricantes falam que não é bem assim, mas há bem pouco tempo atrás você não podia lavar a ferida com soro fisiológico, NaCl, e aplicar na Ficar sequência o fraca. curativo à base de prata, porque daí você fazia uma reação e gerava cloreto de prata, onde decaía em 50% a ação do curativo com prata, né? Por isso que se abria o curativo com prata e se umedecia com hidrogel, com água destilada, ou esperava umedecer com leito com o exudato da própria ferida, né? Eu vou terminar com a pergunta da Ana. Não tem a ver muito com o tema de feridas crônicas, mas a gente fala muito pouco do spray barreira. Sim. É, Assim como nós temos que pensar que o spray barreira, o próprio nome diz, é uma barreira. Então, está melhorando, né, as suas defesas. Tá? O spray barreira vai muito bem quando você já higienizou a pele, quando você mantém a pele com pH ideal, quando a sua pele está bem hidratada, porque não espere colocar spray barreira e acreditar que aquela pele ficou um escudo impermeável. Tá? O spray barreira ele auxilia nessa resposta, mas ele também é uma pedra desse grande quebra-cabeça, né? Então ele auxilia no aqui o exudato da ferida crônica que é rico em metaloprotease acabe reagindo com o leito da ferida, o pH desse exudato é diferente do pH da nossa epiderme. Então, aí que está o efeito do creme barreira ou spray ou também o pirulito, né, com o produto que serve de barreira. Então, ele, na verdade, é um agente impermeabilizante. Você tem que pensar nisso. Mas para você colocar, né, na sua pele, lógico que você tem que ter um efeito de proteção, mas você tem que buscar a qualidade ideal. Às vezes eu vejo o quê? Uma pele irritadiça, cheio de dermatite, Rosali, atacando né? a barreira. E o pessoal colocando creme barreira em cima de creme barreira e não estão tratando a dermatite, entendeu? Pessoal, Então, só lembrando que o spray barreira não vai na ferida, tá bom? Ele vai isso na pele. ao entorno, é. Então, quando a gente fala spray barreira, o efeito dele é em barreira da pele lesional. Isso aí. Gente, tem muita pergunta. Eu vou só botar uma última que tem a ver com essa, da Cami. A Cami, que falou que tem um bebê, um recém-nascido, que está com dificuldade do cuidado da região genital, fraldas de recém-nascido. Depois você manda uma mensagem pra gente, a gente encaminha também para a doutora Janine, que é nossa diretora médica, dermatopediatra, ela pode ajudar. É, essa região genital, Adriano, é uma região às vezes bem difícil, que a gente tem feridas crônicas, de difícil cicatrização, e tem a ver com a umidade da região? Sim, sim. Tem a ver com umidade, tem a ver com pH, né? Então, assim, é muito importante, né? As pessoas pensam que, como eu vi LED vermelho, ótimo laser. pH. O que acontece? Se você não trocar a fralda, né? Vejam, a fralda não precisa estar com evacuação e urina, Rosali. Se ela já ultrapassou 3 horas, você tem que trocar do mesmo jeito, porque a umidade da nossa pele já é o suficiente para gerar uma alteração na superfície. Então, assim, mães, né? Tem bebês com problemas na região genital, mas ele não urina, ele não está. Eu só troco a fralda quando tem urina ou fezes. Não, você não tem que esperar isso. A cada 3 horas, com ou sem, você tem que trocar.
essa é uma condição muito importante, né? Você melhorar a qualidade dessa pele em contato com o produto, no caso uma fralda, que muitas vezes é o quê? Não é siliconada, é uma fralda plástica. Então aí aqueles cuidados, de repente colocar uma interface, né, de uma fralda comum, algodonosa, para evitar que o atrito da pele com um agente plástico gere lesões e assim por diante, né? Pensar no mais simples, troque mais vezes, né? Mantenha mais seco, mantenha hidratado e assim por diante, né? Esse Vocês troca de têm fralda a cada hoje, 6 horas é até um protocolo, né? Para você evitar dar em criança. deveria ser, né? Eu Bom, pergunto, no hospital. né? Nós sabemos, né? Mas quantas mães sabem disso, Ah, tá. né? Mas no hospital, mesmo sem fralda, a gente orienta a tentar trocar para evitar dar em E mesmo. outra, né? Se você tem alguém internado, né? E você está cuidando desse alguém, e você está no ambiente hospitalar e deu 3 horas e ninguém trocou a fralda, tem que acionar para trocar, Com né? certeza. Porque depois fica atrás de spray barreira, mas podia ter evitado o quê? Prevenção, gente, é uma palavra que não ensinam a usar, nem no ambiente de graduação e nem depois, tá? E com certeza, se nós tivéssemos prevenção, grande parte dos problemas que nós temos hoje seriam, no mínimo, suavizados, né? Eu falo prevenção de lesões ou das suas complicações, né? Decorrentes não só, né, de EB, mas de outras circunstâncias, né? Adriano, a gente vai, senão as pessoas vão ficar mandando perguntas aqui sem Até parar. A gente vai, meia-noite. hora, Até meia-noite. meia-noite. Adriano, eu queria te agradecer você ter aceitado vir, feito um repeteco direto com a gente aqui para tentar tirar essas dúvidas aí nos desafios de cicatrização de feridas crônicas. Eu acho que você conseguiu deixar bem claro que fazer ali o beabá bem feito desse processo, ele é essencial, né? Que não adianta você ter super tecnologias, melhores tecnologias, se você não tem um processo de limpeza adequado, todo um controle de hidratação, anemia, alimentação adequado, não adianta usar as melhores coberturas. Não adianta você trocar a cada 3 dias se você não tem um acompanhamento horizontal e principalmente se você não dá o feedback adequado para o profissional que está te acompanhando, porque a gente não é adivinho, né, Adriano? Se você A gente ouve, não se tem você ouve, essa mágica ainda. se você ouve mais o vizinho do que o seu profissional, Uhum. se você assiste muitas vezes alguém falar, mas esse alguém não tenha nem a formação, né, para falar muitas vezes o que falam, e infelizmente isso é muito comum, e não é só em EB, em várias situações, né? Sim. Então está na hora desse resgate. Eu acho que você trabalhar com intimidade, né, buscando o melhor resultado, é o que vai fazer a diferença. As tecnologias, gente, estão aí, são tudo de bom, mas nós temos que preparar a nossa consciência, os nossos terrenos para receber essa tecnologia, E saber tá? onde a gente quer chegar. A gente O precisa que ter você isso na quer? cabeça. Aonde a gente quer chegar? O que a gente quer com aquilo ali? Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Elas indicam e elas não sabem aonde elas querem chegar com aquele produto. E elas É ficam como eu insatisfeitas falei, porque não chegaram lá. judicializam, né? Vão até os limites, né? Que é a legislação pertinente, né? E depois colocam um produto que mata o Sim. top judicializado, né? Quer dizer, e outra, fica aquele ciclo vicioso que é o exemplo que eu uso quando eu falo de feridas crônicas. Só vou aqui finalizar com os agradecimentos. Fernando, como sempre, doutor Adriano, com sua explanação excepcional. Forte abraço, meu caro doutor Adriano. Super beijo, Rosali e toda a família Débora. Parabéns mais uma vez. Cami, Obrigado, obrigado. obrigada, doutora Janine, está ajudando muito. Obrigada ao doutor Adriano e a Débora pela live maravilhosa. Tia Sônia, parabéns. Railson, Janine, muito obrigada, Adriano. Cada dia que passa eu te admiro mais.
Tia Sônia, uma senhora aula. Tia Sônia já é praticamente uma profissional de saúde. Urgo Brasil, foi muito bom. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas. Rafa Arrojo, sempre muito bom aprender com o doutor Adriano Mel. Profissional incrível. Renata, obrigada aos dois pela conversa tão agradável e rica. Beijo grande. Roseli, um beijo, Renatinha. Leandro, Adriano, ocupou muito além do espaço de uma live do Débora Talks. Obrigada pela atenção, carinho com os participantes e com a Débora. Muito obrigada. Vários parabéns. A Ana Luísa, seu contato estará disponível? A Ana Luísa é dessas. Ela se torna sua melhor amiga. Ana, o Adriano tem Instagram. Você pode mandar mensagem? Pode mandar, Adriano? Pode. Inbox para o Adriano. O Adriano puder responder. Se você quiser mandar para a gente também encaminha para ele, tá bom? Não tem problema. Como eu te falei, o Adriano, ele é intimado algumas vezes, então às vezes demora, mas ele está sempre presente. Eluana, live maravilhosa. Parabéns, doutora Rosali, doutor Adriano. Várias pessoas, parabéns, parabéns. Bonaciana Adriano, um privilégio seguir esse grande mestre. Parabéns pelo profissional. E a Priscila, obrigada, Adriano, pela sua disponibilidade. Foi muito esclarecedor. E é isso, gente. 2 horas de live, quase. Adriano, obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por ter aceitado aí essa intimação e vir aqui bater esse papo com a gente. E é isso. Com certeza. Encerra aí. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, um grande abraço. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Um grande abraço, Rosali. Grande abraço. Abraço, Janine. Tchau. Leandro, sucesso aí, tá? Um abraço. Obrigada, a vocês. Até mais. Adriano. Tchau.